No último domingo foi celebrado o Dia Mundial da Voz, instrumento de ofício de 70% dos trabalhadores de diversas áreas. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos da Voz, em parceria com o Sindicato dos Professores de São Paulo, estima que 6 em cada 10 professores já tiveram algum problema com a voz. Para falar sobre os cuidados que a gente deve ter com a voz, eu recebo agora o doutor Erivelto Volpi, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença. Grande prazer estar aqui, Felipe. Boa tarde. Segundo a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, cerca de 2% dos professores estão afastados por rouquidão no Brasil. Isso representa uma perda anual de 100 milhões de reais. É um prejuízo inerente mesmo à profissão? E o que pode ser feito para mudar isso? Eu costumo dizer o seguinte, voz de professor é como joelho de jogador de futebol. Está sempre sob risco, né? É um instrumento de trabalho dos professores e de outros profissionais de voz. Então, realmente, é bastante comum você ter alterações de voz nesse tipo de profissional que usa a voz no seu dia a dia. Na realidade, hoje, nós aqui no Brasil, nós estamos aumentando os nossos cuidados com a voz. Mas é importante ressaltar que a produção da voz é uma estrutura complexa, né? Você produzir a voz, você mexe com uma série de músculos, mexe com uma série de estruturas no seu organismo e que estão sujeitas, né, como qualquer outro órgão do corpo, a uma série de agressões que, se não tratadas adequadamente, podem evoluir para um problema de voz. Então, uma das principais recomendações que são feitas aos profissionais de voz é que tomem bastante água, né? Outras orientações são que os profissionais não falem durante longos períodos, né? Evitem falar em ambientes fechados durante muito tempo. Existe alguma série de orientações que já são bem determinadas para proteger a voz do profissional da voz, mas que, infelizmente, na maioria das vezes não são seguidas adequadamente. Quer dizer, a gente não ouve muito se falar sobre esses cuidados que a gente deve ter com a voz, né? E, pelo que a gente disse aqui na abertura, cerca de 70% dos trabalhadores usam a voz como um instrumento mesmo de trabalho. É um leque muito grande de profissões, né? Quase toda a população aí acaba trabalhando com a voz. Sim, e é interessante que apenas uma parte pequena das pessoas tem esse tipo de conhecimento. Eu sempre cito para os meus pacientes que quando você vai num show ou quando você vai assistir a um espetáculo, é bastante comum você ver o cantor lá com uma garrafinha d'água, tomando água entre uma música e outra, enquanto os outros profissionais estão tocando, ele vai lá e toma um gole d'água. A água é um lubrificante da voz. Então é muito importante, né, que quando a gente está numa situação em que nós falamos muito, nós vamos ingerindo água em pequenos goles. Eu, por exemplo, no meu consultório, tenho lá uma garrafinha d'água e entre as consultas eu vou tomando água, porque a água lubrifica a voz, não é? É uma recomendação para todos, não necessariamente para a pessoa que trabalhe com a voz. Não. Eu sempre oriento os meus pacientes, porque cada vez mais a queixa com alteração de voz é comum nos consultórios, eu sempre oriento os meus pacientes que tenham uma garrafinha d'água no carro, em cima da mesa de trabalho, que a voz, a água, ela lubrifica bastante as cordas vocais, que nada mais são do que um músculo, né? E como um músculo, como qualquer outro músculo, precisa de cuidados e precisa de exercícios, não é? Então é importante para os profissionais que utilizam a voz no seu dia a dia, que eles façam exercícios vocais, não é? Alguns profissionais de voz, como cantores, como oradores, pessoas que dão palestras, eles têm esses cuidados. Quando você vai fazer uma corrida, por exemplo, antes de você iniciar a corrida, você faz lá o aquecimento da musculatura das pernas, faz o alongamento, e a voz é a mesma coisa. Quando você vai proferir uma palestra ou um professor no seu dia a dia, ele deveria, antes de iniciar as aulas, fazer o aquecimento vocal, que nós chamamos. Isso ajuda muito. Agora, doutor, quais são os sintomas, assim? Quando que a gente percebe que algo não está bem, que está aparecendo algum problema com a voz? Então, a voz, ela pode ser origem de um problema ou ela pode ser reflexo de algum problema no organismo também. Isso também é importante, né? Então, por exemplo, algumas doenças, elas se refletem na voz.
Hipotiroidismo, por exemplo, quando você tem uma diminuição da função da tireoide, ela pode levar a uma alteração de voz. Parkinson, a doença de Parkinson pode ter como um dos seus sintomas mais iniciais alterações de voz, né? Agora, outras doenças próprias da voz também podem levar a alterações. O mais comum, né, o mais comum que nós temos é a rouquidão. Quando o paciente está rouco, né, essa rouquidão ela persiste, isso é indicativo de um problema de voz. Esse problema de voz pode ser uma infecção, uma perda da função adequada da corda vocal, pode ser um nódulo, pode ser um tumor, pode ser várias coisas. Mas a rouquidão é um sintoma importante, talvez o mais importante. Mas outros sintomas também merecem uma atenção. Por exemplo, se você começa a ter muito pigarro, né? Se você começa a pigarrear com frequência, é um sinal que alguma coisa não vai bem com as suas cordas vocais. Se você começa a tossir, se você começa a engasgar com uma certa frequência, né? Tudo isso são sinais que chamam a atenção e que, por conta disso, se não houver uma melhora, deve ser procurado um profissional. Que podem levar a doenças graves, inclusive o câncer de laringe, né, doutor? Sim. O câncer de laringe a principal alteração de voz que o câncer de laringe tem é a rouquidão. Então, nós recomendamos que toda rouquidão com mais de 15 dias de evolução, ela deve ser avaliada por um médico. Tá? Agora, o principal fator relacionado ao desenvolvimento do câncer de laringe é o cigarro, é o tabagismo. O tabagismo, ele é o principal fator relacionado ao desenvolvimento do câncer de laringe. Vale lembrar que o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem a maior incidência de câncer de laringe. Ou seja, aqui no nosso país, infelizmente, a incidência do câncer de laringe é bastante alta, especialmente em homens, porque os homens ainda fumam mais. A gente vê que os números mostram mesmo que os homens são bem mais afetados do que as mulheres, né, ao câncer de laringe, né? O cigarro é o principal fator para essa diferença grande entre homens e mulheres? Sim. E uma coisa importante também é que quando a pessoa ela fuma e faz uso frequente de bebidas alcoólicas, a bebida alcoólica ela potencializa o efeito grave do cigarro sobre a corda vocal. Ou seja, se a pessoa fuma, ela tem uma chance elevada de ter câncer de laringe. Agora, se ela fuma e bebe, né, faz uso de bebidas alcoólicas, especialmente os destilados, né, que é uísque, vodka, as bebidas destiladas, a chance de ter um câncer de laringe aumenta em 40%. Então, é bastante preocupante a associação do cigarro e do álcool no desenvolvimento do câncer das cordas vocais. Tá, doutor, só para a gente finalizar então, o que foi preparado nesse Dia Mundial da Voz? Por que é importante todo ano a gente lembrar esse dia? Então, o Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril, né, ele foi iniciado aqui no Brasil em 2009, depois ele foi iniciado aqui no Brasil em 1999, depois em 2003 ele se tornou mundial. Né? Então é uma campanha que se originou aqui no Brasil e hoje o principal é a conscientização da importância dos cuidados da voz. Ontem, né, na realidade, foram feitas diversas iniciativas em todo o Brasil, de palestras, teve até uma caminhada da voz, distribuição de folhetos, conscientização da população para que fique atenta a esses problemas da voz. Ok, sempre importante aí esse trabalho de prevenção. Doutor, muito obrigado pela participação no Jornal da Tarde. Um grande prazer, eu que agradeço.